Estamos começando mais uma edição do programa Momento com a Família. Queremos saudar a todos os nossos telespectadores do canal 38 e aos amados irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Este programa Momento com a Família, ele é apresentado todas as quintas-feiras aqui no canal 38, AD Mossoró. E ele tem a responsabilidade do DEFADEM, que é o Departamento da Família da Assembleia de Deus aqui em Mossoró. E no programa de hoje nós vamos conversar sobre o tema intimidade e transparência. Nós vamos fazer uma reflexão sobre esse tema e nós convidamos para que você fique conosco. Nós vamos fazer um breve intervalo e nós voltaremos logo com o programa Momento com a Família. Estamos de volta com o programa Momento com a Família. O tema de hoje que nós vamos discorrer no programa de hoje é exatamente sobre intimidade e transparência. Foi o tema que eu escolhi para a nossa reflexão no programa de hoje. E como base para a nossa reflexão, eu gostaria de citar o livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 24 e 25. Muito conhecido, diz assim a palavra de Deus: Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E o versículo 25 diz assim: Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, eles estavam nus e não se envergonhavam. Esse versículo para a nossa meditação, na nossa reflexão, no nosso programa de hoje. Intimidade e transparência. Primeiramente, nós gostaríamos de definir, darmos a definição do que seja intimidade. Nós diríamos que a definição de intimidade, de modo geral, ela é complexa, uma vez que os seus significados eles variam muito de relacionamento para relacionamento e até dentro de um mesmo relacionamento ao longo do tempo. Por exemplo, em alguns relacionamentos, a intimidade ela está ligada ao sexo ou a sentimentos de afetos, e sentimentos de afeto, podemos dizer assim, podem estar conectados ou serem confundidos com sentimentos sexuais. Já em outros relacionamentos, a gente pode observar que a intimidade tem mais a ver com momentos divididos, vamos dizer assim, pelo indivíduo do que interações sexuais. Agora, de qualquer forma, a intimidade ela está ligada com sentimentos de afeto, da afetividade entre parceiros, exatamente em um relacionamento. Nós podemos dizer que esta não é uma definição precisa, mas mesmo sem ser específica, parece que a intimidade e relacionamentos saudáveis, eles andam lado a lado, eles andam de mãos dadas, né? A intimidade e relacionamentos saudáveis, eles estão sempre juntos.
eles andam na mesma mão, na mesma direção. Então, certamente a intimidade, nós podemos dizer que ela é um ingrediente básico em qualquer relacionamento com algum significado. Ela é a base, vamos dizer assim, da amizade e uma das funções do amor, a intimidade. E as principais formas de intimidade são exatamente a intimidade emocional, né, e a intimidade física. Essas são uma das principais formas da intimidade. A intimidade intelectual, por exemplo, relacionada à familiaridade com a cultura e os interesses de uma pessoa, é muito comum entre os amigos. Entre amigos, a intimidade intelectual. Já, vamos dizer assim, membros de grupos religiosos ou filosóficos também percebem uma intimidade espiritual em sua comunidade. Aquela intimidade religiosa, espiritual, entre os membros daquela comunidade, que seja religiosa ou não. Então, nós podemos dizer que a palavra intimidade, muitas das vezes, quando ela é pronunciada, logo se vem à mente a questão exatamente da relação sexual, muitas das vezes. Apesar de que a intimidade, como eu falei, ela anda colada com a relação sexual. E aqui eu me refiro principalmente a uma profunda comunhão, vamos dizer assim, do coração e do espírito entre marido e mulher. Então, nessa situação, ela anda casada, junta a intimidade com a sexualidade do casal. Já o sentimento de amor romântico, nós podemos dizer assim, que não é, vamos dizer assim, como um objeto que possuímos ou não, o sentimento do amor romântico. Não é um objeto que nós possuímos ou não. Ele é, na verdade, vamos dizer assim, um barômetro. Esse sentimento romântico é um barômetro, um termômetro que serve para exatamente medir a quantidade, veja bem, e a profundidade da comunicação íntima entre marido e mulher. Então, a intimidade, esse sentimento de amor, é como que seja um termômetro que mede a profundidade da comunicação que existe entre marido e mulher. Quando, vamos dizer assim, quando alguém, veja bem, quando alguém fala que não ama mais ou deixou de amar o seu cônjuge, simplesmente eles perderam esse casal, eles perderam a habilidade de estabelecer exatamente e nutrir uma comunicação íntima, intimidade um com o outro. Não amo mais, deixei de amar, deixei de gostar. Então é porque este casal exatamente está perdendo ou perderam a habilidade de estabelecer e nutrir exatamente, vamos dizer assim, a comunicação íntima que devia existir entre esses dois. Agora, quando a comunicação íntima, espiritual e emocional, ela é restaurada na vida do casal, geralmente esse sentimento romântico também é restaurado. Ele passa a dizer, ele passa a gostar de novo. Ele refloresce, ele renasce no amor. Quando ele dizia não amo mais, é porque ele perdeu a habilidade, deixou de trabalhar aquele sentimento romântico e perder a habilidade de serem íntimos. Nós podemos comparar o sentimento de amor romântico, vamos dizer assim, isso é uma coisa bem prática, nós poderíamos comparar o sentimento de amor romântico que há entre um casal, entre marido e mulher,
Nós podemos comparar, por exemplo, uma conta bancária, cujo saldo positivo ele aumenta ou diminui exatamente a proporção que se faz depósitos ou saque. Quanto mais você deposita atitudes, ações, afeto, a intimidade, mais essa intimidade cresce. Normalmente, no começo, o que a gente observa aqui dos relacionamentos, no começo do relacionamento existem muitos compartilhamentos praticados a nível do coração, de seus sonhos, de desejo, de aspirações, medo, desânimo, decepções. E esses compartilhamentos, eles funcionam exatamente como depósitos, gerando o quê? Sempre saldo positivo em sua conta sentimental. Por que os recém-casados, eles têm aquele auge, aquele estar nas nuvens, aquele momento maravilhoso, e parece que o amor é tão romântico como realmente é, e ele faz com que transparência, é porque eles, no começo, eles compartilham muito o que é um do outro. Alguns casais, o que a gente observa é que logo depois que se casam, eles reduzem ou então acabam com a comunicação íntima. A intimidade, aquela comunicação íntima que é para existir sempre entre os dois, se acaba neutralizando exatamente ou zerando qualquer depósito na sua conta. E quando isso acontece, a conta de sentimentos românticos chega a zero ou fica negativo. Aí então é que a gente observa que muitos casais começam a entrar na falência, começam a esfriar no amor, na intimidade. Aí acontece a separação, o divórcio. É o que a gente observa, o número de divórcios e separações, por falta dessa intimidade e, consequentemente, do amor romântico, tem aumentado muito. Isso é lamentável. O que a gente observa é que nos dias de hoje está com maior frequência. Há poucos dias, eu tive a notícia de um casal que casou há pouco tempo. Eu acho que não receberam ainda nem o álbum de casamento, mas já estão separados. A conta bancária do sentimento, do amor, da intimidade, zerou. E quando zera esse sentimento de intimidade, de relacionamento íntimo, se acaba. E o amor romântico também se vai. Nós vamos fazer um breve intervalo e nós voltaremos logo com o programa Momento com a Família. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Ok, estamos de volta com o programa Momento com a Família. A reflexão que nós estamos trazendo hoje para o programa é exatamente sobre intimidade e transparência. Nossa reflexão está baseada lá em Gênesis, capítulo 2, 24 e 25. Dando continuidade à nossa reflexão, nós diríamos que a transparência, ela é a chave para a intimidade. A transparência, intimidade e transparência. Então, quando há transparência, você está com a chave para que exista intimidade nesse relacionamento. Como é importante. A expressão lá em Gênesis 2, 24 e 25, dizendo: por isso deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam.
Nesse texto referido, nós poderíamos tirar algumas conclusões. Obviamente que a primeira frase desse versículo, a primeira frase faz referência ao plano de Deus para o casamento. Deixa o homem, pai e mãe, unir-se à sua mulher. Ele descreve exatamente o fato de o Criador, Deus, ter designado duas pessoas, marido e mulher, homem e mulher, macho e fêmea, para se unir e tornar-se uma só carne. Essa primeira fase, essa primeira parte desse versículo, ele mostra exatamente, referencia isto. Foi projeto de Deus. Já a segunda fase dessa passagem, ela nos dá a dica de como isso deve acontecer. Vamos ver então. A passagem, ela diz que o primeiro casal, ele estava nu e não se envergonhavam. Qual o sentimento, qual o pensamento que você tem, a ideia dessa passagem? O verdadeiro sentido dessa passagem, meu querido telespectador, não era que o casal estivesse desfilando pelo jardim, despidos. Não. Mas é que entre eles havia exatamente um profundo e íntimo nível de comunicação. Havia entre eles transparência. E não se envergonhavam. Tudo estava aparentemente nu, transparente diante deles. Ambos eram abertos e transparentes entre si em todas as áreas do seu ser. Não havia segredo entre eles. Espírito, mente, sentimento e corpo. Ou seja, eles viviam de uma maneira que não tinham nada a esconder um do outro. Isso é fantástico no casamento, gente. Isto é importante do relacionamento de duas pessoas que se uniram, que se gostam e que tomaram a decisão de viverem juntos até que a morte os separe. Não deve existir nada que venha esconder um do outro. E uma vez que a intimidade é a chave, como eu falei, para o sentimento do amor romântico, e que a nudez ou transparência é a chave para a intimidade, então é extremamente importante para nós, como casal, como marido e mulher, como cônjuge, aprendermos a investir tempo, gente, para nos comunicarmos. Isso, essa comunicação de uma forma íntima e transparente um com o outro. É isso que muitos casais estão precisando, essa comunicação aberta, de um para com o outro. Olha, ter intimidade, eu vou dizer a você uma coisa interessante, ter intimidade é convidar o outro, vamos dizer assim, a enxergar através de você. Você entendeu? Ter intimidade é você convidar o seu cônjuge para enxergar através de você. Porque ser íntimo significa dar ao outro o privilégio de olhar para as profundezas do seu coração, olhar para dentro de você e estar disposto a expor tudo
o que estiver dentro dele. Sabe o que isso implica? Isso implica em ser totalmente transparente. Isso implica em ter um relacionamento nu, sem nada encoberto ou escondido. Você entendeu isto? É vocês dois, não há segredo, não há essa intimidade que aprofunda esse relacionamento. Esta intimidade, esta nudez que faz crescer esse sentimento romântico na vida do casal. E aquilo que eu falei, você precisa trabalhar esse sentimento. Você precisa investir nessa intimidade, nessa comunicação íntima, nesse relacionamento íntimo. O texto revela ainda que o casal, além de estar nu, eles não se envergonhavam. Não se envergonhavam. Você sabe que a vergonha, ela é uma força muito potente, que nos motiva exatamente a esconder coisas a respeito de nós mesmos, que são erradas, que são feias, ou das quais nós não gostamos. Adão se escondeu de Deus. Ele teve vergonha de Deus, porque ele tinha coisas escondidas dentro de si que precisava confessar. Muitas vezes nós temos coisas que precisamos, que devemos comunicar com o nosso cônjuge e sentimos vergonha, não comunicamos, não compartilhamos. E isso faz com que a chave para a intimidade, que é a transparência, a nudez, ela não funciona. Então, um profundo medo de que outra pessoa descubra coisas a meu respeito que eu não quero que ela saiba. Isso é a vergonha. Isso não deve existir em nenhum relacionamento. E esse medo, meu querido irmão e amigo telespectador, ele fará exatamente como que se tenha vergonha, ou seja, esse medo fará com que se tenha vergonha e esconda essas coisas desagradáveis do cônjuge, aquilo que eu falei. E quando isso acontece, a intimidade no relacionamento conjugal, ela tende, gente, a diminuir. Então é muito importante você entender, nós entendermos que, da mesma forma que coisas escondidas destroem a intimidade no casamento, coisas escondidas também destroem a nossa intimidade com Deus. Muitas vezes temos que confessarmos nossos pecados ao nosso Deus. Precisamos confessar nossos pecados a Deus, porque a nossa intimidade, primeiramente, deve estar em dia com Deus, porque se assim nós tivermos essa intimidade com Deus, teremos mais facilidade de manter essa intimidade com o nosso cônjuge. Logo, nós concluímos que a intimidade, ela depende, gente, da transparência, e a transparência, ela depende da confiança que a aliança produz em um casamento. Por quê? Em um casamento, a intimidade, ela é destruída quando mantemos coisas escondidas um do outro. Então, sempre que um cônjuge decide esconder algo, veja bem, faça uma reflexão sobre isto.
Sempre que um cônjuge decide esconder algo, ainda que seja uma coisa tão pequenina do seu parceiro, ele estabelece um padrão de mentira, de desonestidade e de desconfiança em seu relacionamento conjugal. E isso mata a intimidade, isso destrói relacionamento. A verdade e a transparência sempre abrem a porta para a intimidade. A verdade e a transparência sempre abrem a porta para a intimidade. Esconder coisas em um casamento, não esqueça, sempre destrói o potencial de intimidade e o sentimento de amor romântico. Querido irmão e amigo telespectador do programa Momento com a Família, o nosso desejo é que o seu casamento, o seu relacionamento seja um casamento bonito, um casamento florido, onde possa realmente mandar, imperar esse sentimento íntimo, essa transparência, cujo teto é os céus, onde possa haver uma intimidade, uma comunicação íntima entre marido e mulher, entre marido e Deus e marido, e assim o seu casamento, ele será uma bênção, porque quando há transparência, intimidade, seu casamento tem tudo para ser um sucesso, tem tudo para ser uma bênção, e viver juntos, felizes, até que a morte os separe. Deus te abençoe. Estamos chegando ao momento final do nosso programa. Queremos fazer uma oração por você. Vamos orar conosco. Deus pode fazer com que você volte a trabalhar esse relacionamento, cultivar essa intimidade, investir nessa transparência, que tudo aquilo que está encoberto, você possa se abrir diante do seu cônjuge e assim confessarem, dizerem, conversar através de uma intimidade íntima e se tornarem um casal livre, transparente, com confiança mútua, porque só assim vocês serão felizes. Eu vou orar com você. Vamos orar para Deus abençoar esse seu relacionamento. Deus poderoso, nós te louvamos, papai, e te agradecemos, glória, por mais uma oportunidade, papai, que nos deste, Senhor, daqui trazermos uma reflexão para a vida desses casais, meu Deus, dessas famílias. Ó Pai maravilhoso, Tu és o Deus que fez o casamento, que construiu, que fundou, que idealizou o relacionamento. Ó Deus Santo, e Tu colocaste exatamente dentro daquele relacionamento transparência, intimidade, Pai, para que aquele casal, eles vivessem um casamento bonito, maravilhoso. E assim, papai, eu quero te pedir para que Tu abençoe esses casais, essas famílias, meu Deus, a fim de que eles possam, ó Deus, construírem um relacionamento íntimo, uma comunicação íntima, e que assim, meu Deus, eles possam ser transparentes e viver um relacionamento sadio, afetuoso, duradouro, assim como Tu tens planejado. Deus de amor, abençoa assim todos os casais, todas as famílias, concedendo vitória diante desses dias difíceis, Pai. Dia de trevas, dias trabalhosos, Pai, onde tantos divórcios têm inundado os lares, papai. Que Tu tenha misericórdia, Deus, que a intimidade no relacionamento, elas possam ser cultivadas, ó Deus, porque somente assim o divórcio não terá vitória. Pai bondoso,
Abençoa a tua igreja, teu povo, todas as famílias, eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Deus te abençoe. Amém.